Amém. Uma boa noite com Jesus. Que Deus continue nos ajudando como Ele tem nos ajudado até aqui. Eu quero agradecer a Deus, porque é Deus quem faz estas coisas. Ele me viu aqui desde antes da fundação do mundo. Cada um de nós estamos cumprindo com o propósito de Deus, nas nossas vidas, cada um em particular. Então hoje nós estamos aqui porque Ele nos viu e nos predestinou para aqui estarmos. E lembro ali do rei Ezequias, se eu não me engano, no segundo livro de Crônicas, quando ele manda cartas para as tribos de Israel se ajuntarem ali em Jerusalém para a Páscoa, para adorar a Deus. E é tão bom, poder nos reunirmos, ver uns aos outros e cumprimentarmos uns aos outros. E eu desejo ver isso, e um cumprimento especial entre vocês mesmos, vocês dizendo um para os outros: é bom te encontrar aqui, é bom te ver aqui. Esse é o povo de Deus, a nação santa de Deus, o povo elegido por Deus para estarem juntos na eternidade. Então é bom te ver aqui, é bom ver-nos uns aos outros, é maravilhoso. Pastor Jonas, que Deus continue te abençoando. Pastor Jonas, que tem nos ajudado, o nosso pastor, e nós cremos na direção de Deus. E eu me lembro que no dia que eu recebi a ligação, eu estava indo para um certo lugar. Quando eu vi a ligação, eu pensei comigo, certamente alguma coisa que é preciso ser feito na igreja lá em Goiânia. Quando o irmão Joaquim passou a notícia que o pastor Jonas havia pedido para ele me informar, parece que eu fiquei meio que anestesiado. Na hora eu nem entendi muito não, só falei amém, que assim seja, E logo depois o pastor Jonas também confirmou: está tudo certo, pastor Rodrigo? Está tudo certo. Estando na mão de Deus, tudo dará certo, Então nós vamos melhor, só um minuto. Eu quero apresentar minha esposa, a minha família. A irmã Edilene está ali, que está esperando a nossa neném, a Amélia Hope, que logo, logo estará conosco. O meu filho, o irmão Miguel Ângelo, cadê o irmão Miguel? Está lá atrás. E também a minha filha, cadê minha filha? A irmã Ellen Vitória. Deus abençoe vocês. Aí está a minha família maravilhosa, a família que Jesus me deu. Deus abençoe. E agora sim, agora nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler a escritura que foi anunciada e está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 19 ao 22. É uma escritura que nós somos bastante familiarizados com ela. Vamos lá? Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar aqui reunidos em lugares celestiais.
e o Senhor conhece a necessidade do teu povo. É o Senhor que tem cuidado do teu povo. Por isso, ó Pai, cada um dos que estão aqui, através da internet, eles estão sob os cuidados do Senhor. Esta igreja é a menina dos olhos do Senhor. Por isso, ó Pai, é uma honra para cada ministro poder falar ao teu povo, ser um instrumento nas tuas mãos. Muito obrigado, Jesus, pelas bênçãos desde já recebidas, da primeira parte que nós ouvimos, hinos, e também a participação especial do nosso profeta. Muito obrigado, Jesus, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar e nós vamos ouvir o hino que será cantado pelo conjunto A Fé que Me Sustenta.
Amém. A fé que nos sustenta, né? Esta fé que vence o mundo, esta fé que tem nos sustentado até aqui. E o tema é sobre edificação, sobre obra, sobre alicerce, sobre esta obra de Deus, né? A obra de Deus, que Deus já fez e o que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará por nós. Nós estamos nisso. E a pedra fundamental da igreja noiva, eleita e predestinada desde antes da fundação do mundo, ela já foi lançada. Ela foi lançada antes da fundação do mundo. A pedra fundamental desta igreja. Porque Ele é o primogênito de toda a criação. E todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então, a pedra fundamental desta igreja é Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o alicerce, Ele ali a base, o tronco e a cabeça. Ele está cuidando desta igreja, Ele está cuidando desta obra. E você tem que entender que esta igreja, esta obra é você. Nós somos a obra de Deus. E quando nós nos reunimos, nós formamos o corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Por isso que é bom te encontrar aqui, é bom ver você aqui, nesta noite conosco, participando disso, porque nós somos membros do mesmo corpo. Então, Jesus Cristo é a pedra fundamental que foi lançada para o início desta obra, desde antes da fundação do mundo. E o que nos faz nos sentir seguro é que os nossos nomes estavam escritos nesta pedra fundamental. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então, por isso, nós somos bem representados por Ele. Quando Ele começou esta obra, quando Ele lançou esta pedra, seus nomes estavam ali. Os nossos nomes, como no natural, quando vamos lançar a pedra fundamental na igreja, ali os irmãos colocam o nome, né, no caderno, e logo coloca ali aquela pedra fundamental, coloca a data, e é tão bom fazer parte disso, né? Saber que você faz parte daquela obra, que você está ali desde o início. E se eu te disser que o início desta obra foi lançada, foi desde antes da fundação do mundo. Jesus arquitetou tudo. Ele é o engenheiro, Ele é o mestre de obras, Ele é o pedreiro, Ele é o servente, é Ele que está trabalhando nesta igreja, levando esta igreja a este aperfeiçoamento, nos dando o quíntuplo de Efésios, que também é o número da graça. O quíntuplo, Deus, Ele mesmo trabalhando através dos seus agentes, dos seus empreiteiros, dos seus colaboradores. Ele mesmo em nós. Homem nenhum sustentaria isso. É por isso que a responsabilidade é dele. E é tão dele que ele colocou o nome dele ali. O nome dele está aí sobre você. Ele sabia o que ele estava fazendo quando ele colocou o nome dele aí em você, em mim, nesta igreja amada.
Então, enquanto o fiscal vem dar aquela fiscalizada, vê se está tudo certo, o uso do solo, o alvará de construção, quando ele chega ali, que ele se depara, está o nome do arquiteto, está o nome do engenheiro desta obra. E logo o inimigo tem que respeitar, porque tudo que foi exigido pela lei foi pago. O preço foi pago. Esta obra é legítima. Esta obra ela é de Deus. E quando nós nos damos conta disso, preste bem atenção. Ter profeta, um colaborador da obra do Senhor Jesus Cristo. Como disse Mateus 10:41, ter profeta, na qualidade de profeta, tem galardão de profeta, tem estrutura de profeta. E quem recebe um pastor, na qualidade de pastor, tem galardão de pastor, pastor que tem ofício, pastor preordenado por Deus, chamado para fazer parte disso, deste ministério. E o evangelista da mesma forma, quem recebe um evangelista na qualidade de evangelista, recebe galardão de evangelista. E quem recebe um mestre, na qualidade de mestre, tem galardão de mestre. E aí onde nós estamos chegando? E quem recebe um apóstolo, na qualidade de apóstolo, tem qualidade, tem galardão de apóstolo. Tem galardão de apóstolo. Nós estamos vivendo de galardão de profeta, de pastor, de evangelista, de mestre, de apóstolo, do quíntuplo, da graça de Deus. E é assim que nós enxergamos a coisa. É desse jeitinho mesmo. Nós estamos dentro de uma estrutura que não tem tempestade, não tem porfia, não tem potestades, nada, não tem tentação, e assim você vai. Esta obra, ela tem passado, no decorrer do tempo, por fases. Mas quem que é o alicerce desta obra? Por que que esta obra não foi abalada? Porque quem a edificou sabia o que estava fazendo. Sabia tanto que ele não teve dúvida quando ele pegou o seu nome e escreveu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Quando ele estava formando todo o processo para ser levado ali, registrado e autenticado. Quando ele chegou no Calvário, ele estava registrando a Escritura. Ele registrou a Escritura no Calvário. É por isso que não tem como voltar atrás. Você é herdeiro disso. Você faz parte disso. O diabo pensou que Deus tinha errado quando ele te escolheu. Nós vamos ver isso aqui na mensagem, creia de coração, a partir do parágrafo 13. Falando que as obras de Deus o identifica. Então, quando o fiscal de obra chega ali, tem uma placa grandona assim com o nome do responsável.
Quando o diabo vem contra o povo de Deus, ele vê o sinal. O Espírito Santo sobre cada um de nós. Aquilo que foi requerido está sobre a igreja. Então, Deus não colocaria o seu nome naquilo que ele sabia que era incerto. Ele colocou o seu nome. O nome de Deus está onde? Está em você. Ele colocou o nome dele sobre você. Você é um representante dele aqui. Então, o caráter dele está envolvido nisso. O nome dele está envolvido nisso. E ele disse que teria uma noiva sem mácula e nem ruga. Ele disse isso. Que esta obra é uma obra perfeita. Então, o irmão Brana nos diz, o nosso maravilhoso profeta, que para isso, para a noiva, isso não é língua estranha. Profeta. O irmão Brana vai falar sobre aquela grande ponte municipal que foi construída em Sydney, parágrafo 13, parte do parágrafo, na Austrália. Quando eles foram ao redor do mundo para obter construtores de pontes, arquitetos através da península, em Sydney, Austrália, para ligar o sul de Sydney, os arquitetos, todos eles vieram e cavaram o solo e testaram, e todos eles chegaram a esta conclusão: isto não pode ser feito. Disseram: toda a baía está cheia de areia movediça. O solo não se firmará o suficiente. Ele mudará de um lugar para o outro. Nós vamos ler Mateus capítulo 7. A partir do versículo 37. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe aos pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, ao diabo, se ele realmente fosse o que ele fala que ele é apóstolo, que ele é pastor, se ele realmente fosse isso, bom saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Parece que o solo não era firme, né? Parece que aquilo não suportaria receber o Espírito Santo. Como se ele não soubesse o que ele estava fazendo. Mas Jesus disse, e respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize, mestre. Será que isso aqui não foi uma ironia? Porque ele mesmo estava, se é ele mesmo ou se é um dos, que estavam com ele, começou. Aí Jesus diz: certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50, e não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois qual deles o amará mais? Qual deles? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem.
O arquiteto estava olhando para aquilo que ele já havia visto desde antes da fundação do mundo. Tudo estava na mente de Deus. O terreno não era areia movediça. Não era. O terreno, aquela mulher não era areia movediça, como aquele fariseu pensava. Mas, por que então eles não entenderam aquilo? Por quê? O irmão Brana fala na mensagem Necessário vos é nascer de novo, parágrafo 44, ele diz assim: como um empreiteiro para construir um prédio, a não ser que pudesse ler o projeto, não haveria necessidade que tentasse construir o prédio, se ele não pode entender a planta, se ele não pode entender os mistérios de Deus, ele jamais poderia compreender aquilo. Realmente aquilo era motivo de censura. Se ele é profeta, então por que ele não percebe que esta mulher é uma pecadora? Um solo incerto, uma areia movediça. E é isso que o diabo pensava a nosso respeito. Não dava nada por nenhum de nós. Mas Deus conhece o nosso valor. O natural fala do espiritual, todos nós sabemos disso. E o profeta fala, então, quando ele entende o projeto, só pode entender o projeto quem está ali na pedra fundamental, quem conhece a história. Logo ele sabe como construir o prédio. Esta é a forma que é. Isto é o que acontece acerca de construir o reino de Deus. Quer ser colaborador desta obra? Então se encaixe dentro da vontade perfeita de Deus. Quer cooperar? Quer ser uma bênção? Esta é a forma que é. É isto que acontece acerca de construir o reino de Deus. Você tem que entender o projeto. E para entender o projeto, você tem que nascer de novo. É onde você vê o que o mundo não vê. É onde o que você vê que os demais não veem. Mas por quê? Porque você está no quíntuplo de Efésios. E isso estende-se à igreja. Você faz parte disso. A igreja é o sacerdócio real. O apóstolo Pedro disse isso. Deus não colocaria qualquer um para cuidar desta obra. O povo de Deus é um povo especial. Por isso que o irmão Brana, na mensagem, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir, ele fala, a igreja é um povo especial. Aí para cuidar do povo especial, o pastor é um homem especial, o evangelista é um homem especial, o mestre é um homem especial, o apóstolo é um homem especial, o profeta é um homem especial. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles entendem, eles sabem ler o projeto, porque o responsável pela obra está neles. É Deus escondido e revelado em simplicidade. Ele consegue entender os mistérios de Deus, porque aquilo foi revelado a ele. Então, quando Jesus encontrou com cada um daqueles no curso do caminho, ele sabia, ele conhecia a qualidade daquele solo. Ele sabia que ali ele poderia habitar. Ele é a rocha. E finalmente apareceu um homem. Diz o profeta que era um homem de visão para construir a ponte. Era um homem de visão, um profeta. O profeta tem o seu jeito peculiar de falar, né?
um construtor de pontes na Inglaterra. Teve que vir de outro país. Ele apareceu, olhou para a areia, ele examinou aquilo. Nós tomaríamos muito tempo também falando, né, daquela mulher do poço. Quando Jesus se aproxima dela e diz para ela: mulher, dá-me de beber. Ela olhou assim: como que pode o senhor, sendo judeu, eu uma samaritana, e o senhor me pede de beber? Ele, discernindo o espírito dela, o Criador encontrando sua criatura, ele disse: se tão somente soubesse com quem está falando, você me pediria de beber, e eu te daria da água da vida, e você jamais tornaria a ter sede. Ela rapidamente disse: Senhor, dá-me desta água então. O eleito: então me dá, é isso que eu quero água viva. Água viva. Água que jorra da rocha. Eu quero esta água. Aí ele, discernindo ela, disse: mas vai lá primeiro, busca seu marido e vem cá. A honestidade do eleito: Senhor, daquela eleita eu não tenho marido. O diabo assistindo o quadro. Agora pronto, ali é o fim do assunto, ali aquela conversa encerra. Disse: vai lá, busca. Ela disse: não tem. Aí ele olhou a sinceridade da alma dela e disse: dissestes bem. Quando cada eleito encontrou com esta mensagem, que nós olhávamos para nós mesmos e não víamos em nós condição, mas estávamos certos de uma coisa: que Deus responde à oração de um justo. Tiveste 5, mulher, e o que você está vivendo agora não é seu. Ou seja, isso não te pertence, solta isso, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Da mãe, das meretrizes, de suas filhas. Não é isso que eu tenho para te dar, não, sai dela. Aonde você está não é seu lugar. Você faz parte de um povo especial. Como ouvimos no encontro anterior sobre aquela águia que estava no galinheiro. Aquele não era o lugar dela. E o que está vivendo agora não é seu marido. O eleito se identifica com a palavra. Logo ela disse assim: espere um momento. O Espírito Santo lembrou ela: os meus pais me disseram que quando o Messias viesse, ele faria estas coisas. Logo ele se revelou a ela: mulher, eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. E quando nós começamos a desfolhar as mensagens, era a mesma coisa de nós ouvirmos Deus nos falar: homem, mulher, sou eu quem falo contigo. E logo ela saiu pelas ruas, gritando: vinde ver de um homem que me dissestes tudo quanto tenho feito. Por sinal, não é este o Messias, não é este ele. Enquanto os muitos chamavam de Belzebu, príncipe dos demônios. Aleluia. Aquele solo, aleluia, na vista dos saduceus, dos fariseus, que era impróprio para a construção, Deus viu meio de edificação ali. Ele viu que ali ele poderia colocar fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência e piedade e amor fraternal.
está bem alicerçada, está segura a obra. É por isso que o diabo tenta de todos os meios derrubar, parar esta obra, embargar esta obra. Mas de que forma? Não tem jeito. O que foi exigido foi pago. Está registrado. O preço requerido foi o sangue. Pronto, está aqui o sangue. E o sangue é a cobertura sobre cada um dos filhos de Deus. Por isso que quando o diabo olha, ele vê só coisa escura. Mas quando Deus olha através do sangue, Ele te vê branquinho, branquinha. Ali é o lugar onde eu tenho que construir a minha obra. A obra de Deus, onde eu tenho que edificá-la. Cada encontro que nós temos aqui dentro das Escrituras. E o irmão Brana, com esse jeito peculiar, nos mostrando isso. Nos trazendo isso desta maneira especial, porque o profeta é um homem de visão. O profeta é um homem de visão. Então, um construtor de pontes na Inglaterra, ele apareceu, observe, olhou para a areia, ele examinou aquilo, testou o solo, examinou a água, ele olhou tudo primeiro. Oh, eu gosto disso, diz o profeta. Não tem jeito, não, espera aí que você vai ver que tem jeito sim. Tem jeito. Ele olhou tudo aquilo primeiro. O inspetor, o tutor. E então, estou dando continuidade no parágrafo 20. Então aquele homem testou o solo. Cada camada ali que a areia movediça possuía. E finalmente, ele foi até os oficiais. Deixa eu descer lá. Os anjos dizendo, Miguel, deixa eu ir lá. Ele disse, eu mesmo vou descer lá. Eu vou descer lá. Deus não erra. Lembre-se disso, Deus não erra. Mas o diabo às vezes vem e tenta colocar dúvida, será? Como já ouvimos, aqui está a sala do homem, a mente, vem espíritos e pensamentos e coisas, porém lá no quarto, que é no seu coração, lá ele não entra. Lá o diabo não entra. Lá está betumado por dentro e por fora. As águas do dilúvio não podem entrar. Não pode afundar. Não pode. Então, chegou até os oficiais e disse, eu construirei a ponte e ela ficará segura. Pode deixar comigo, confia em Deus, confia em Jesus, porque aquele que em vós começou esta boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pode ficar tranquilo, a obra é de Deus, e nós temos visto isso. O tempo tem provado isso ser a verdade. São materiais, como tem o irmão Brana na mensagem, materiais testados pelo tempo. O diabo já vê tudo quanto é jeito contra esta obra, da qual nós fazemos parte. Mas vamos dar seguimento. Então, ele disse, ela ficará segura. O irmão Brana falando da ponte. E os construtores da ponte da América e diferentes partes do mundo apenas riram e disseram, se ele tão somente soubesse, né, quem é aquela mulher ali que está lavando o pé dele, se ele soubesse quem que é essa mulher aí, ó, que está tirando a água do poço, se ele realmente soubesse quem é aquele ladrão da direita,
Se ele apenas soubesse, e como ele sabia. Deus conhece todas as coisas pelo fim, Ele é onisciente, Ele já viu tudo na corrente do tempo, Ele já viu tudo. Ele está certo de uma coisa, que esta noiva estará na plataforma de arrebatamento, ela estará lá, Ele fez, Ele construiu esta ponte. É isso que nós temos como segurança. Os construtores da ponte, né, zombaram do irmão Brana. Olha a gentinha dele lá, quem que é. Olha o povo que está com ele. O homem está mentalmente doente. Jesus ali em São Mateus 4, passando por aquele momento de tentação e sofrendo tudo quanto é tipo de investidas do diabo. Mas aí ele achou que era apenas um cooperador da obra ali. Ele achou que era só mais um profeta, até que ele tomou um choque, diz o irmão Brana, não sei quantos mil volts. Ali ele bateu na parede. Ele achou que era mais um apenas. Ali era o próprio Deus em carne. Então, quando ele testou ali, ele viu que tinha algo diferente ali dentro. Ali era Deus em plenitude. E é nisso que nós estamos crendo. Num dia este batismo pleno tomará a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o poder da palavra falada cairá sobre nós, e nada nos poderá deter aqui nesta dimensão. A pedra de coroa descer sobre esta igreja, a pedra rejeitada pelo mundo, dos assim chamados cristãos. Ele não estava mentalmente doente, não estava não. Nenhum homem pode colocar uma ponte ali, os zombadores dizendo, até mesmo uma galinha. Olha o ponto, que eles chegaram a zombar, que andar sobre a ponte fará com que ela se afunde. Olha a incredulidade. Coitado daquele povo lá, aqueles lá, que fazem parte daquele grupo lá de pessoas. Aí a gente olha, o irmão Brana ainda fala assim, tenha misericórdia deles. O irmão Brana ainda manda nós termos misericórdia deles. Dizer que aquilo que Deus começou, Deus não é capaz e nem suficiente para sustentar e terminar esta obra, é o mesmo que você estivesse dizendo, Deus não é capaz. Mas o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Vamos dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos aonde nós estamos firmados. Nós não estamos firmados em um homem, nós estamos firmados em uma mensagem. E é a mensagem do rei. É por isso que o diabo tem que sair da frente e abrir alas. Nós estamos com a mensagem do rei. Nós estamos com a mensagem do rei na mão. Por isso que nada pode nos deter, nada pode nos parar. Você vai ver que não é a galinha mesmo, não. Vai ser um povo marchando. Vai ser uma multidão de santos e de salvos que estarão marchando sobre esta ponte feita do Calvário até o arrebatamento. Rocha das eras, rocha das eras, aquele que é o sustentador desta obra, porque é uma obra só, é uma semente só, é um povo só. Eles chegaram a dizer as vibrações até mesmo de um cachorro correndo pela ponte vibrante. A ponte disseram, a areia tremeria. Ó Jó, você não suporta não, deixa eu ir lá testar ele.
Eu quero é testar mesmo, eu quero ver se ele vai ser fiel ao Senhor, se eu tirar tudo que ele tem. Vai lá, vai testar, pode ir lá, mas na alma dele, lá no alicerce, lá você não mexe não. Lá não, lá você não coloca a sua mão suja não. Mas vai lá, tira tudo dele, pode fazer o que você quiser com ele. Isso aqui é o diabo dizendo, se um cachorro passar, se uma galinha passar ali. Os dias foram passando, coisas foram acontecendo. Chegou ao ponto da esposa dele chegar para ele e dizer, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que você estava equivocado mesmo a respeito da sua fé. Eu acho que realmente você deveria amaldiçoar o seu Deus aí e morrer logo de uma vez. Porque eu nunca vi tantas situações surgirem assim, tantos problemas de uma vez só. Ele disse, mulher, você fala como louca. Você fala como louca. O eleito de Deus tem este comportamento. Quando aquele crítico se aproximou do irmão Brana e disse aquilo para o irmão Brana, se Deus te amasse, ele não teria feito isso, aquilo outro com você não, irmão Brana. Ele não teria feito isso com você. Mas o irmão Brana disse, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Confiança, segurança, certeza, convicção. A dúvida desaparece nesta hora. Porque o medo não pode sobrepujar a coragem que Deus coloca na sua alma, no seu coração. O diabo vem como aquele cão, diz o irmão Brana, tenta te colocar no canto, numa situação sem saída, fazendo bu e bu, mas chega uma hora que Deus te desperta lá de dentro e você vira para o diabo e faz o mesmo. E logo você vê que ele vai diminuindo, vai ficando pequenininho e logo você entende que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. E nós vamos seguindo aqui, e então aquele homem estava certo de uma coisa, que aquela ponte iria ser feita e que ela sustentaria. Mas aquele homem era um homem de visão, ele sabia a respeito do que estava falando, pois algo lá no fundo dizia que ele poderia fazer aquilo. Deus nos dá homem assim na igreja. Deus nos dê este quíntuplo de Efésios na igreja, como nós temos tido o quíntuplo de Efésios em ação nesta noiva. A ciência tinha provado que aquilo não poderia ser feito, mas aquele homem tinha a visão de que poderia fazer aquilo, então ele aceitou o contrato. Então vamos lá. Ele aceitou o contrato e ele começou a trabalhar rapidamente. Ele foi, testou o solo, foi testando, sondou as profundezas das camadas. E o nome daquele homem, construtor daquela ponte, foi John Jacob. E ele começou a trabalhar e testar, e foi testando, e sondou as profundezas da camada da areia movediça. E ele testou cada parafuso, ele testou cada pedaço. Nós podemos ver que ele veio e testou isso. É algo testado por ele mesmo. De madeira, cada pedaço de metal, cada concreto, tudo tinha que ser perfeitamente testado, porque o seu grande nome, o seu caráter, a sua habilidade dependia daquela ponte ficar de pé ou não. E esta ponte de Deus está de pé aqui nesta noite. Nós estamos de pé. E se o homem testou a terra com visão, se certificou de testar tudo perfeitamente antes de colocar aquilo na ponte por causa do seu caráter. Já pensou? Você é o caráter da escolha de Jesus. E por causa do seu nome, quanto mais fez o nosso bendito Pai Celestial, diz o irmão Brana, ao testar cada palavra que foi dita ou escrita na Bíblia. Ele testou cada palavra, cada profeta, cada filho que vem a Deus deve ser testado. O material que é usado nesta grande via de comunicação, cada rocha, cada material, antes de ser colocado no corpo de Cristo, tem que ser testado, apurado. Cada filho vem a Deus
que vem a Deus deve ser provado primeiro, sem exceção de cada um deles. Cada profeta que pudesse escrever nesta Bíblia foi testado através do Espírito Santo. Aleluia! E nós temos isso. E então o construtor de ponte, me desculpe, esqueci o nome dele, mas aí foi citado Jacob, né? Há uns 2 dias atrás eu estava, deixa eu ir para o parágrafo 24. Sim, eles são testados pelo tempo, eles são testemunhas do seu poder e através disso, Deus está construindo uma ponte da terra até a glória, aleluia, para que o viajante possa pegar a estrada e se assentar sobre uma árvore no frescor da palavra. É o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, no frescor da palavra de Deus, e ouvindo esta palavra, isso nos traz a cura, a libertação, o ânimo necessário, a vitória que nós almejamos sobre esta depressão, sobre esta ansiedade, sobre este medo, sobre qualquer coisa que esteja te atrapalhando a sua saúde, o seu sono, o seu descanso. Você tem o frescor da palavra de Deus. Use isso, tome isso. Aproveite isso. Nós estamos caminhando. Isso é o penhor da salvação. Deus, não importa quais sejam os sintomas, as circunstâncias, isso não atrapalha o caminho. Deus possui material testado pelo tempo como testemunha. Ele os coloca, este grande construtor de pontes, quando finalmente os arquitetos se reuniram e disseram ao construtor, muitos dos críticos, ela nunca suportará. Igualmente disseram à igreja. Às vezes a gente fica preso na questão do templo, da placa, mas não é isso. A igreja nunca se levantará. A igreja é você. Se você se der conta disso, então você vai lutar com tudo que você tem. Porque Ele te equipou com o melhor que Ele tem, que é a palavra. Você tem a espada, você tem o escudo, você tem o capacete, você tem a couraça. Você tem tudo que você precisa para pelejar. Então nós podemos ver aqui, e aí a igreja nunca se levantará. Mas quando este homem reuniu todos os materiais, ele cavou, ele apanhou explosivos e dinamitou aquelas camadas de areia movediça, e aquilo descendo, o material sendo testado, descendo centenas de pés abaixo da água, até tirar aquela areia movediça, colocando o concreto ancorado na rocha, no fundo do mar. Que coisa, né? Jesus vira para Pedro e diz, sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e qualquer coisa de valor tem um preço fixado nela. Quão grande é esta salvação, que grande preço, mas ele finalmente chegou ao fundo da areia movediça. O construtor da ponte sabia o que estava fazendo, aleluia, e Deus sabe o que Ele está fazendo. Quando finalmente ela foi completada, alguns disseram, ela não vai aguentar, isso aí não dura por muito tempo não, essa empolgação vai acabar, não vai suportar. Mas o arquiteto, o engenheiro desta obra, a coluna mestre desta obra, que foi levantada no Calvário, está como sustento desta obra. Por isso Ele nos deu profeta, para que quando estes ventos, tempestades viessem, nós estivéssemos no lugar seguro. Deixe a tempestade se aproximar. A nossa casa está construída na rocha. A nossa casa está construída na rocha. Jesus Cristo, o Filho de Deus, será perigoso para qualquer uma pessoa atravessá-la. Ele chamou um grupo de engenheiros com vagões de trem, e naquele dia, quando atravessaram do sul de Sydney, indo para o norte de Sydney, através de toda a extensão, Ele colocou cerca de 8 enormes trens de cargas lotados. Ele colocou o prefeito da cidade em um carro. Ele foi ali à frente da batalha. Aleluia!
Aleluia! Deus maravilhoso, carregando a bandeira do Evangelho, alvorecendo esta bandeira do Evangelho, dizendo: subam todos, entrem todos. Ele sabia o que ele estava fazendo. E o ladrão da direita não perdeu tempo não, ele pulou logo dentro do vagão e disse: sabe de uma coisa, eu vou agarrar a minha oportunidade nesta noite, eu vou ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, porque quando o promotor, o fiscal, o que quer que seja, vier para vistoriar, ele vai ver que tem um sinal ali, ele vai ver que tem um nome dele ali, e ele é responsável por mim, responsável por você. Então logo pulou para dentro o prefeito e vagões carregados, e a bandeira, e quanto um grande exército, os grandes 8 enormes vagões lotados desfilavam através da ponte. Oh Deus maravilhoso! Gente do norte, do sul, do leste, oeste, sendo reunidos para sermos tirados desta dimensão. Os que morreram ressuscitando, e nós os que estivemos vivos sendo transformados para subirmos, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Essa ponte suporta sim, porque ela foi feita pelo grande arquiteto, e Abraão estava atrás desta cidade, cujo construtor e arquiteto fosse Deus, o artífice construtor. Ele sabia, e eles entraram, e o profeta diz: e Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual é o arquiteto da igreja, veio a esta terra, ele fez o alicerce, aleluia, ele fez o alicerce. Quando esta mensagem ressoou lá nos Estados Unidos, era a pedra fundamental que havia sido lançada desde antes da fundação do mundo. Necessitaria de um profeta para te comunicar, te dizer, te mandar a mensagem dizendo: o seu nome está colocado ali, desde antes da fundação do mundo. Esta obra é de Deus, é obra santa. Vamos cantar? É obra santa? Esta obra é de Jesus. E quando você entender isso, você vai se sentir parte disso. E você vai se sentir, sabe, gratificado por fazer parte disso. Vamos cantar? Obra santa do Espírito. Ele te chamou, você faz parte disso. Vamos nos colocar de pé e vamos para o encerramento deste culto. Você faz parte desta obra. Como ouvimos o irmão Joaquim narrar para nós, o Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverenciai-nos no amor. Esta obra é decisiva.
Graças a Deus. Fique tranquilo, esta obra é do Senhor. Graças a Deus, nós podemos realmente ficar tranquilo. Que o Senhor recompense o pastor Rodrigo Machado, o abençoe abundantemente, sua família, seu ministério. Agora, olha aqui, nós temos um pedido muito especial, pela irmã Abadia Maria de Jesus, ela é de Dianópolis, Minas Gerais. Nós estamos tão alegres aqui, mas os médicos deram 3 dias de vida para ela. Eu acho que eles enganaram. Deus não disse isso ainda. Vamos orar pela nossa irmã? Querido Deus e Pai Celeste, o Senhor não disse isso, Pai. Nós cremos no Teu poder, na Tua graça. O Senhor pode dar vida, vida abundante para a nossa irmã e todos aqueles que estão em necessidade também. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. E também o memorial estará aberto, quem desejar visitar. Também o escritório do pastor Joaquim Gonçalves estará aberto. Quem deseja tomar um lanche, os obreiros e suas famílias aqui à nossa esquerda e os demais pela porta 10. E amanhã, a partir das 7h30, os obreiros estarão aqui. Assim, as crianças virão pela direita desta vez, viu? As crianças podem vir por ali. Então, amanhã, às 7h30, somente com os obreiros. Um abraço aos irmãos através da internet. Deus lhes abençoe e vamos cumprimentar uns aos outros no nome de Jesus Cristo.